irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia junto conosco no livro de Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5, versículos 11 e 12. Deus seja louvado por sua santa presença neste lugar, que não é uma utopia, não é uma construção de um imaginário coletivo, mas é uma realidade no meio de nós. Daniel, capítulo 5, versículos 11 e 12. Eu confesso que andei um pouco relutante em trazer essa mensagem, mas pela graça de Deus, essa palavra foi confirmada nessa manhã com os louvores, com a leitura que o nosso pastor Romildo acabou de fazer. Todos acharam? Pode dizer amém? Há no teu reino um homem, no qual há o Espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente. Eu vou enfatizar essa afirmação. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento, e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele lhe dará a interpretação. Amém? Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. O objetivo desta mensagem nessa manhã era falar a respeito do Espírito Excelente. Nós estamos diante de um texto, o texto em questão, ele é apresentado num contexto de grande transtorno, de grande agitação e turbulência envolvendo o rei Beltesazar. No auge da ostentação desse rei babilônico, no auge da sua festa, para deleite próprio, para a sua própria glória, o semblante do rei Beltesazar foi mudado, devido a uma visão que ele tinha acabado de receber. Sábios e adivinhos de todas as partes do reino foram chamados para dar interpretação daquele escrito que estava na parede. E nenhum teve a capacidade, a competência de enxergar aquele escrito e trazer uma interpretação. Quando a rainha, mãe de Beltesazar, se lembra de Daniel, onde ele não estava mais disponível à sala do trono, após a mudança dos reis, ele havia sido esquecido pelos homens. Todavia, Daniel não havia sido esquecido por Deus. Por isso, Daniel salta à memória da rainha, e a rainha, nos versículos anteriores, no versículo de número 10, o texto nos diz que a rainha, por causa das palavras dos reis e dos seus senhores, entrou na casa do banquete, interrompeu a festa real, e ela vai dizer: ó rei, vive para sempre, não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. E aí ela vai trazer, é ela quem vai trazer esta afirmação que nós acabamos de ler dos versículos 11 e 12. Nós podemos perceber que esta declaração foi baseada numa forma de interpretação pagã, uma forma de entender a vida e o ministério de Daniel e toda a sua atuação extraordinária. Fica evidenciado, nós vemos evidenciado que Daniel
ele possuía capacidades extraordinárias de compreender questões extremamente difíceis e de solucioná-las com uma precisão muito grande e uma sabedoria incomum. Tal capacidade, obviamente, não poderia vir de uma escola da terra. Por isso, esta mulher, a rainha, a mãe de Belsazar, ela só consegue entender que a atuação de Daniel tinha uma explicação. E essa explicação, ao mesmo tempo que era simples, era complexa demais. Por isso ela vai dizer: esse homem, ele não atua por sua própria capacidade. Esse homem, ele não atua de acordo com o seu próprio intelecto. Sobre este homem há um espírito excelente que o capacita a realizar coisas que a sua própria natureza não teria capacidade de executar. Esse homem, ele está dotado de uma sabedoria, de uma capacidade que o seu intelecto normalmente, se nós fôssemos nivelar pela sociedade, ele não teria essa capacidade de atingir. Esse homem só pode ter um espírito excelente que está sobre ele, capacitando a realizar coisas extraordinárias. Percebemos que o Espírito do Senhor estava sobre Daniel, então, com dois objetivos. Primeiro, capacitá-lo a resistir o espírito da Babilônia. Perceba que Daniel vai muito jovem, cativo para a Babilônia. E como um jovem, ainda num processo de amadurecimento e de absorção, da cultura e dos ensinamentos e dos princípios ao seu redor, um jovem como Daniel poderia facilmente ser moldado pelo espírito da Babilônia. Poderia facilmente ser moldado pela cultura da Babilônia e todas as suas práticas pecaminosas. Contudo, com base em uma decisão de Daniel, que se encontra no capítulo 1, versículo 8, quando diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, com o manjar do rei, e com base não somente nessa decisão, mas no revestimento dado pelo Espírito Santo, ele assim então foi capaz de resistir todo esse movimento, toda essa cultura que a Babilônia estava tentando impor sobre ele. Esse era o primeiro objetivo, mas o segundo objetivo do Espírito excelente tomar conta da vida de Daniel era o de capacitá-lo para realizar coisas extraordinárias para a glória de Deus. Nós percebemos aqui, então, com base na vida e no testemunho de Daniel, que o Espírito Santo de Deus possui um grande objetivo. Nós vamos falar de 3 objetivos do Espírito Santo ao se apoderar de cada um de nós. Porém, o objetivo que eu vou enfocar nessa manhã é este que eu acabei de dizer. O Espírito Santo se apodera da vida dos crentes com o objetivo de fazê-los realizar coisas extraordinárias para a glória de Deus. O Espírito Santo, ele não pode ser nivelado para a nossa realidade. O Espírito Santo, ele não pode ser compreendido baseado na média de homens grandes e poderosos. O Espírito Santo, ele se apodera da igreja e dos cristãos espalhados pela face da terra, ainda com o objetivo de realizar coisas extraordinárias para a glória de Deus. Nós percebemos então no decorrer da Bíblia 3 características ou 3 objetivos da manifestação do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós. Lá em João capítulo 14, 16, o nosso Senhor Jesus vai dizer que o Espírito Santo, ele é o Consolador. E como Consolador, no grego paracleto, e o paracleto era uma espécie de advogado que andava ao lado do réu, onde ele aconselhava o réu
nos aspectos não somente jurídicos, mas nas questões da vida, o Espírito Santo está ao lado da sua igreja, ao lado dos crentes no decorrer da vida, dando graça, conselho e consolo para que possamos suportar as adversidades desta vida e vencer as questões difíceis que estamos enfrentando. De primeiro, nós já podemos nos sentir agraciados, porque nós temos um Consolador que caminha conosco dia após dia, hora após hora, nos consolando em todo o tempo, nos instruindo em todas as coisas. Portanto, por mais que você diga que esteja só, o Espírito de Deus está sobre você, e Ele é suficientemente capaz de te sustentar nas maiores dores da tua vida. Ele é suficientemente capaz para te conduzir nos momentos mais difíceis desta vida. Ele é suficientemente poderoso para desfazer as questões mais difíceis da tua história. Essa é uma realidade da igreja, meu irmão. Você tem um Consolador que está dia após dia com você. Você não precisa, num primeiro momento, correr para os intelectuais dessa terra para perguntar o que eu vou fazer. Oh, glória! Você pode entrar no teu quarto, fechar a tua porta, que o Espírito excelente vai se manifestar sobre você e vai te ajudar a desfazer as coisas mais difíceis da tua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Que realidade extraordinária é essa, irmãos? Que muitos de nós negligenciamos nos momentos mais difíceis. Porque no culto onde Ele se manifesta, a gente diz, eu estou cheio. No culto onde Ele se revela, a gente diz, eu estou transbordando. Mas quando o diagnóstico é desfavorável, a gente se esquece de consultar Ele, de perguntar o que o Senhor quer comigo nessa história. Mas nessa manhã, o Consolador está na casa, e Ele está se manifestando no momento da sua maior dor e dificuldade. Oh, Jesus! No momento da sua maior dor e dificuldade, está dizendo, eu sou suficientemente capaz de te fazer atravessar este processo e de te fazer chegar do outro lado. Glória a Deus. Isso é uma realidade da igreja, irmãos. Não negligencie o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não negligencie o poder e a capacidade ilimitável do Espírito de Deus sobre você. A gente gosta de olhar no espelho e dizer, eu não posso, isso é verdade. Eu não sou capaz, isso é verdade. Mas se esquece de olhar para o tesouro que está dentro do vaso de barro. E este tesouro se manifesta de maneira extraordinária na vida do crente. Segundo grande objetivo da manifestação e da companhia do Espírito excelente sobre nós, é poder para testemunhar. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus vai dizer, mas recebereis poder do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A palavra testemunho aqui, no contexto histórico daquele povo, significava uma testemunha ocular, uma pessoa que tinha a capacidade de falar coisas que viu e ouviu diretamente de outro.
Só que essa testemunha ocular, ela narrava coisas que ela viu e ouviu num passado, talvez até num passado recente, mas essa testemunha era uma testemunha de um passado, aquilo que ela viu, aquilo que ela ouviu, o que ela presenciou de outrem. Quando o Senhor Jesus nos diz que a virtude do Espírito desceria sobre a igreja e que isso se manifestaria de uma forma que capacitaria a igreja para testemunhar, ele não estava querendo dizer que tão somente aquelas pessoas iriam testemunhar daquilo que viu e que ouviu no passado. Por isso, o testemunho do cristão, dado através do empoderamento do Espírito, ele é um testemunho para manifestar aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele presenciou de maneira contínua. Por isso o testemunho da igreja é um testemunho dinâmico. O testemunho da igreja não é um testemunho estático. Não é aquilo que eu vi quando eu me converti somente. Não é aquilo que eu vi no começo da minha trajetória. Não é aquilo que eu vi tão somente 1 ano, 2 anos atrás. O testemunho da igreja é um testemunho dinâmico. O que significa isso? É que nós testemunhamos do Cristo que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, mas testemunhamos da manifestação dele hoje em nossas vidas. Nós testemunhamos com poder, com virtude daquilo que Deus fez no passado, mas não tão somente do que ele fez no passado. Nós estamos sendo revestidos pelo Espírito para testemunhar daquilo que ele está fazendo hoje na nossa história. Hoje na nossa história. Não somos testemunhos estáticos, parados. Somos testemunhas de um movimento dinâmico daquilo que o Espírito está fazendo dentro de nós. Isso me salta quando eu me lembro, quando o apóstolo Pedro estava aprisionado e os homens do Sinédrio falaram para ele: Pedro, nós vamos libertar você, mas você para de falar desse Jesus, para de falar desse evangelho, para de falar desse reino. Pedro, então, na ousadia e no poder do Espírito, ele se levanta e diz: não podemos deixar de falar de tudo aquilo que temos visto e ouvido. O testemunho do crente, a vida com o Espírito no crente, ela nos capacita a testemunhar de maneira eficaz de tudo aquilo que Jesus Cristo fez conosco ontem, hoje e pela fé que ele fará amanhã. Agora, existe um aspecto da manifestação do Espírito, que é o que nós lemos em Daniel, que muitos de nós passaram a desacreditar, passaram a desconfiar, ou até passaram até olhar para as páginas da vida como uma história passada, que são as capacitações dadas pelo Espírito para feitos extraordinários. Inserido no poder de testemunhar, o Espírito Santo em nós ainda nos capacita de maneira extraordinária para a realização de feitos extraordinários. Nós lemos nas páginas da história da Bíblia realizações extraordinárias realizadas por homens de Deus. Nós até nos maravilhamos com cada narrativa de atuação sobrenatural do Espírito em pessoas comuns como nós. E também chegamos até a glorificar a Deus quando nós rememoramos os grandes feitos do Senhor no passado. Contudo, muitos de nós deixamos de acreditar que o Espírito Santo de Deus ainda pode realizar coisas grandes no presente, como as que ele realizou no passado. É bem verdade que quando olhamos para os feitos do passado, nós vemos que as realizações foram realizações extraordinárias. Nós olhamos para a abertura do Mar Vermelho,
para o envio de codornizes no deserto, o envio de maná, para quando o povo atravessa o rio Jordão, para quando o rio Jordão se abre para Elias e depois para Eliseu, para quando o nosso Senhor Jesus multiplica pães e peixes. Olhamos para esses acontecimentos extraordinários, nós ficamos muito felizes e nos maravilhamos. Mas se eu for perguntar quantos creem que isto pode acontecer hoje, muitos de nós vamos titubear em nossa resposta. Porém, nós precisamos reforçar que o Espírito Santo é Deus. E como Deus, Ele é imutável. Ele não deixou de realizar coisas grandes. O Espírito de Deus é o mesmo. Quando lemos essas histórias maravilhosas, sabemos que essa história não está relegada ao passado. Quando o cristão olha para esses textos sagrados, para esses feitos extraordinários, sabe por que o pentecostal ele é mais doido do que os crentes de outro tipo de confissão? Porque o crente pentecostal, ele olha para um milagre que Jesus realizou e ele se maravilha e começa a dizer, ele pode fazer hoje aqui. O pentecostal, ele é chamado de maluco por causa disso. Oh, glória! Porque quando ele vê um milagre acontecendo na Bíblia, o pentecostal vai para o joelho e fala, Senhor, faz isso na minha vida hoje. Quando o crente ele olha para esses textos sagrados, eles não se maravilham tão somente com um acontecimento passado, eles se alimentam de uma esperança, de uma realização presente. O que eu quero te dizer nessa manhã, meu irmão, que o Espírito excelente está sobre a igreja, e Ele quer ainda hoje realizar coisas excelentes em nosso meio. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. Ele não quer apenas te fazer crer naquilo que aconteceu no passado, Ele quer te fazer crer que isso pode acontecer hoje na história da igreja. E quem sabe Deus, nessa manhã, o Espírito te trouxe até este lugar para te ver fazer, para fazer você presenciar coisas extraordinárias. Eu creio no extraordinário de Deus nessa casa. Eu creio no extraordinário de Deus nesse tempo. Oh, bendito Deus. Eu creio no extraordinário de Deus no decurso da tua história, meu irmão. Eu creio na manifestação hoje do Espírito Santo de Deus na sua vida, como um Espírito excelente, que vai te levar a realizar coisas excelentes para a glória de Deus. Eu fico maravilhado quando Lucas, o evangelista Lucas, ele vai usar uma expressão que vai marcar o evangelho lucano a respeito do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de Lucas vai mostrar um Deus que se movimenta, não um Deus que fica parado. Ele vai mostrar um Jesus que está em constante atividade e não um Jesus que fica estagnado. Mas ele vai usar uma expressão em Lucas capítulo 4, versículo 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Quando Lucas registra desta forma a atuação do Espírito Santo no ministério terreno de Jesus, ele está querendo trazer um padrão de referência para a igreja. Ele não está apenas fazendo um relato biográfico, ele está trazendo uma realidade que ele quer trazer para a igreja repetir nessa terra. Por isso, nós podemos substituir o nome Jesus e podemos dizer, então, pelo poder do Espírito,
voltou você para realizar coisas nessa terra. Eu poderia dizer, então, pelo poder do Espírito, Gustavo veio para realizar coisas nessa terra. Eu poderia dizer, então, a irmã Andréia, no poder do Espírito, veio para realizar coisas nessa terra. O que Lucas está querendo dizer é que assim como Cristo foi, a igreja precisa andar no poder do Espírito. E todas as vezes que a igreja andar no poder do Espírito, se prepare para coisas extraordinárias acontecerem nessa terra, porque o Espírito excelente é o Espírito do extraordinário, que realiza coisas extraordinárias ainda hoje. Ainda hoje, meu irmão. Mas tem muita gente que começa a olhar demasiadamente para dentro de si e começa a enxergar dentro de si mesmo condições ou falta de condições que limitem a atuação do Espírito Santo de Deus. Mas eu não sei falar, mas eu não sei cantar direito, mas eu não sou tão inteligente, mas os meus pecados são grandes. Muitas pessoas passaram a limitar a atuação do Espírito Santo de Deus com base nas suas próprias limitações. Eu quero te dizer algo nessa manhã em nome de Jesus. Não meça o Espírito Santo pelas tuas dificuldades. Não meça o poder do Espírito Santo com base nas tuas limitações. Eu ainda sirvo um Espírito excelente que pega homens comuns, pega homens limitados, aqueles que não são, aqueles que ninguém dá valor, e os faz realizar feitos extraordinários no poder do Espírito. Bendito seja o nome de Jesus. Glorificado. A graça desse Espírito está sobre a sua igreja nessa manhã, alertando o seu povo. Eu ainda sou o mesmo, eu ainda não mudei. Glorificado seja o nome de Jesus. Ah, não, mas Moisés. Ah, não, mas Davi. Ah, não, mas Gideão. Eu pergunto a você, quem era Davi antes da unção do Espírito Santo de Deus? Quem era Gideão antes da unção do Espírito Santo de Deus? Quem era Sansão antes da unção do Espírito Santo de Deus? O que eu quero te dizer nessa manhã, que Deus ainda escolhe pessoas comuns, que carregam uma infinidade de limitações, para que no poder dele realize coisas extraordinárias. Porque então eu vou ignorar uma realidade? E que realidade é essa? Quem sabe nessa manhã existem aqui pessoas comuns, com feitos comuns, com limitações comuns, que serão erguidas pelo Espírito Santo de Deus nessa terra, para realizar coisas extraordinárias no poder do Espírito e para a glória de Deus. Quem sabe nessa manhã existem pessoas niveladas para baixo pela sociedade, mas que não precisam ser comparadas a ela, porque dentro dele tem um Espírito excelente que vai levantar da terra para fazer coisas grandes para a glória de Deus. Agora eu quero que você reflita comigo algumas experiências bíblicas. Êxodo 35, capítulo 35, versículo 30. Bezalel era um trabalhador comum, escravo no Egito. Poderia ser até um artesão no Egito. Poderia até ter sido usado no Egito para construir alguns monumentos. Uma coisa é construir uma pirâmide para um faraó. Uma coisa é construir uma esfinge
para uma autoridade do Egito. Outra coisa é construir o tabernáculo do Deus vivo. Não podemos comparar uma coisa com a outra. Contudo, em Êxodo capítulo 35, versículo 30, depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, conhecimento e em todo lavor. Perceba, o Espírito de Deus pega um artesão comum, que realizava obras comuns, o enche da sua santa presença e o capacita para realizar coisas incomuns. O que ele constrói? A Arca da Aliança, o altar do incenso, o altar do holocausto, a mesa dos pães da propiciação, a menorá ou candelabro. Ele vai construir todos os utensílios do templo. E eu fico pasmo quando eu leio isso, que todos esses utensílios foram dados medida a medida por Deus a Moisés. Agora pensa numa obra que foi arquitetada pelo próprio Deus. Que homem é capaz de fazer? Eu respondo: um homem cheio do Espírito Santo é capaz de fazer. O que eu quero te dizer com isso? Tem gente que trabalha em serviços comuns, que tem realizações comuns, mas quando o Espírito Santo se apoderar dele, ele vai começar a realizar coisas incomuns nessa terra, e todos hão de ver que ainda há um Deus no céu, há um Espírito excelente que levanta homens comuns para realizar coisas excelentes para a glória de Deus. Notamos ainda que Bezalel recebe o Espírito do Senhor, que o capacita para realizar ou para criar todos os utensílios. Mas não somente isso, ele decide compartilhar o conhecimento recebido do Espírito com os demais. Em Êxodo capítulo 35, versículo 34, diz: também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. O que eu quero te dizer é que quando o Espírito de Deus capacita homens comuns para realizações extraordinárias, esses homens não retêm o conhecimento de Deus para si só, porque tudo que eu recebi do Senhor, isso vos entreguei, porque eu compartilho tudo aquilo que o Espírito palestra comigo no secreto, porque as revelações e a manifestação do Espírito são para testemunho e glorificação do nome do Senhor. Um outro exemplo que a gente precisa terminar: Gideão era o menor da sua casa, e a sua casa era o menor da tribo de Manassés. Mas quando o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, venceu um exército de 135 mil homens com apenas 300. Agora, Juízes capítulo 6, versículo de número 34. Esse primeiro passo de Gideão é uma coisa maravilhosa. O texto vai nos dizer: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Perceba uma coisa: no início do capítulo 6 de Juízes, o que os homens de Israel estão fazendo? Fugindo para as cavernas e para as covas, com medo dos midianitas. No início do capítulo 6, nós vamos ver que os homens de Israel estão tão temerosos, tão assustados, que eles fogem do exército dos midianitas todas as vezes que esse exército invade o território de Israel. Mas espera aí, se eles fogem no início do capítulo 6, por que no final do capítulo 6 nós vamos ver 32 mil homens se levantando para a guerra? Porque quando o Espírito do Senhor se apodera de um homem comum, ele é usado como instrumento de Deus para tirar o medo e a covardia daqueles todos que estão fugindo. Porque todas as vezes que um homem que se coloca à disposição do Espírito, e o Espírito de Deus se apodera dele, ele se levanta como capitão de exército. Antes era homem comum,
era homem da lavoura, era um agricultor, mas depois que o Espírito se apoderou dele, se levanta como um capitão, mas como um capitão de um exército grande e numeroso. O que eu quero te dizer com isso, meu irmão? Quando o Espírito Santo de Deus se apoderar de você e você tomar a consciência da atuação e do poder do Espírito, Ele vai te levantar para que você levante outros homens. Ele vai te levantar para que você revista outros homens para a guerra. Pode ser que você tenha ao seu redor covardes, medrosos, frouxos. Espera o Espírito de Deus se manifestar, e esses mesmos se levantarão como homens de Deus na terra. Ah, mas eu estou cercado de incompetentes. Ah, mas eu estou cercado de infiéis. Espera o Espírito Santo fazer o que Ele vai fazer na tua vida, porque quando Ele fizer, os infiéis vão ser os mais fiéis crentes dessa terra. Deus vai te usar com realizações extraordinárias para levantar o exército de Deus nessa terra. Covardes, medrosos serão transformados em valentes de Deus. Oh, glória! Davi está fugindo de Saul. Davi entra na caverna de Adulão. Que Davi quer um tempo de solidão, de solitude. Que Davi quer um momento em que ninguém mencione o nome dele. Que ele seja esquecido por todos os homens. Davi entra na caverna de Adulão querendo isso. Quando de repente o texto nos menciona que entra na caverna homens amargurados, endividados, homens sem esperança. O que acontece com esses homens? Eles entram na caverna como homens endividados, amargurados, sem esperança, mas saem da caverna como valentes de Davi na terra. Você ainda serve um espírito. Oh, glória! Você ainda serve um espírito excelente, que no auge da tua dor, que no auge, oh glória! Que no auge do teu desejo de solidão, que no auge do teu desejo de fuga, esse Espírito vai te usar para levantar homens amargurados, homens endividados, homens sem esperança. Vão chegar na tua mão homens que não têm valor para a sociedade, mas vão sair da tua presença valentes de Deus nessa terra. Receba essa palavra. O Espírito excelente está sobre você para realizações extraordinárias. Engrandecido, exaltado. Você não vai sair daqui dessa manhã achando que tudo vai permanecer do jeito que está, porque eu sirvo um Deus que vai fazer um rebuliço na tua casa, que vai fazer um rebuliço na tua empresa, e tudo vai ser modificado. Oh, glória! Você pode dizer: eu estou cercado de homens amargurados. O Espírito de Deus vai transformar a realidade do ambiente que você está. É pelo poder do Espírito que realizações extraordinárias virão sobre você. É pelo poder do Espírito nessa manhã. Você vai ser instrumento de Deus para a cura de vidas. Você vai ser instrumento de Deus para a salvação de almas. Vão dizer: esse aí não tem jeito. Mas quando o Espírito de Deus se manifestar através de você, até aquele que não tem jeito vai reconhecer que só há um Deus no céu. Bendito seja o nome de Jesus.
Glorificado seja o nome do Senhor. Uma menina nova. Estudiosos dizem que ela não passava de 17 anos. De uma aldeia totalmente desprezível da Galileia. Essa menina vai entrar em genealogia de quê? Qual era a expectativa dessa menina realizar nessa terra? Nada. Servia a Deus com integridade e esperava que tão somente, e esse é o pensamento de muita gente, esperava que tão somente suportar as aflições do tempo presente, manter a sua fé firme sem ser abalada, seria uma baita história, um baita legado para toda a sua descendência. Essa menina, desse pequeno vilarejo, conhecido como Nazaré, de repente, recebe a visita do anjo. E o anjo vai dizer para ela, em Lucas capítulo 1, versículo 35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Uma menina sem uma perspectiva de grandes realizações, mas quando o Espírito de Deus se apodera dela, ela realiza o irrealizável. O fruto do seu ventre é um fruto que nenhuma outra mulher teve o privilégio de gerar. Todas as mulheres diziam: meu filho é filho de João, filho de Marcos, filho de Barnabé, filho de Tiago, filho de Zebedeu. Maria disse: o meu filho é o Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Eu quero encerrar com essa reflexão. Tem muita gente que não tem ideia, não tem a menor compreensão hoje daquilo que o Espírito de Deus vai te fazer gerar no futuro. Tem muita gente andando numa aldeia comum, com pessoas comuns, sendo nivelada para baixo, mas o Espírito de Deus vai levantar com uma autoridade, com um poder tão grandioso, que vai começar a gerar na terra coisas que ninguém gerou até o dia de hoje. Eu estou dizendo para pessoas, e você pode dizer: não, isso se aplica somente ao pastor. Nada disso. Isso se aplica tão somente a pregador, a cantor, a todo aquele que faz. Meu irmão, tem gente que ainda não tem noção de que vai ser revestido de uma tal forma que na sua faculdade, no exercício da sua profissão, vai ser considerado uma referência nessa terra, mas vai ser considerado uma referência para a glória de Deus. Tem advogados aqui que vão ser levantados pelo Espírito de Deus para a realização e solução de causas que outros vão dizer: compartilhe essa tese, porque até hoje eu nunca li isso. Tem médicos que vão ser levantados por Deus aqui, que vão desenvolver pesquisas, que doutores, pós-doutores vão dizer: compartilha, oh glória. Tem políticos que vão ser levantados aqui como instrumentos de Deus para mudar a situação de uma sociedade, e muitos vão dizer: como é que fez isso? O Espírito excelente se apoderou dele. O Espírito excelente se apoderou dele. Quando ele entrar naquele lugar, ele não vai ser dominado pelo espírito da Babilônia. Antes ele vai ser um instrumento
de transformação da Babilônia. Glorificado, engrandecido seja o nome de Jesus. Eu poderia citar ainda inúmeros exemplos, mas a minha mente não alcança. O que eu quero que você entenda e que o Espírito já está comunicando ao teu coração é que ainda existem realizações extraordinárias dadas pelo Espírito excelente para homens comuns nessa terra. Imagina homens galileus. O que eram homens galileus diante da sociedade culta de Jerusalém? Capacidade intelectual dos homens galileus era nivelado para baixo. Agora você imagina o Senhor do céu e da terra descendo até o pó da terra da Galileia e começa a chamar homens galileus para transformarem o mundo. Quem seria Pedro e o que seria Pedro sem a manifestação do Espírito Santo na vida dele? O que Pedro foi usado por Deus para realizar nessa terra no poder do Espírito Santo. Terra da Galileia, lugar de treva. O profeta Isaías vai falar sobre isso. A Galileia das nações, o lugar onde não havia luz, se manifestou a luz. Jesus vai começar a entrar em casas aqui, vai levantar homens que estavam considerados como homens das trevas. Mas quando a luz de Cristo se manifestar, se prepara, porque esses homens vão realizar feitos extraordinários no poder do Espírito. Esses mesmos homens galileus estão em Jerusalém, orando sem cessar. Quando em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre aquela casa e enche todos aqueles homens, e começaram a falar em outras línguas quando o Espírito Santo os encheu. Sabe o que aconteceu? Homens que nivelavam os galileus para baixo, Atos capítulo 2, versículos 7 e 8. Esses homens, eles começam a dizer, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na sua própria língua, na nossa própria língua em que somos nascidos? Eu estou querendo dizer que o Espírito de Deus ainda reveste a mentalidade de crentes para produzir para o reino de Deus coisas que humanamente são impossíveis de produzir. O que eu estou querendo dizer é que o Espírito Santo de Deus ainda hoje quer gerar no interior de crentes realidades, compreensões, entendimento, sabedoria, que a terra ainda vai se pasmar quando ouvir. Tem crente que ainda vai sair de Xerém, e muita gente de Estados Unidos, de Europa, vai dizer: que teologia é essa que ele produziu? Que palavra é essa que saiu da boca dele? Tem gente que ainda vai sair deste lugar, e muitos vão dizer: que tese é essa que eu nunca ouvi na história? É o Espírito excelente sendo derramado sobre a igreja. Você não serve a um Deus qualquer, você serve a um Deus extraordinário. Pare de limitar a atuação do Espírito de Deus na sua vida. Engrandecido, exaltado seja o nome de Jesus.
Tem gente que vai se espantar. E perceba uma coisa, eu não estou trazendo aqui uma mensagem de autoajuda, não. Essa mensagem é uma mensagem de alerta. Porque tem muito crente nivelando o Espírito Santo na medida da sua limitação. Tem muita gente que está travando o fluir do Espírito Santo de Deus na sua vida com base nas suas próprias limitações. Que nessa manhã, no nome de Jesus, caia por terra toda barreira que você mesmo levantou contra o fluir do Espírito de Deus na sua vida. Você não tem ideia daquilo que o Espírito de Deus pode fazer através de ti. Você não tem ideia do que o Espírito de Deus pode fazer através da tua vida. Pare de limitar o Espírito de Deus. Tem muita gente que também usa como artifício a sua idade como limitação. Não, nada mais vai acontecer na minha vida porque minha idade já passou. Mais interessante que quando Joel, no seu capítulo 2, versículo 38, vai profetizar sobre o derramamento do Espírito, ele não deixa os velhos de fora. Bendito seja o nome de Jesus. Tem crente aqui que tem uma vida, uma história com Deus, mas nunca foi batizado no Espírito Santo e diz: isso agora é para o meu filho, isso agora são para os meus netos. E o Espírito Santo está dizendo: ainda tem tempo de você ser revestido. Oh glória, eu ainda quero realizar na sua vida hoje. Tem gente que está se preparando para morrer, pelo amor de Deus. Tem muita gente que já está preparando o seu culto fúnebre. E o Espírito Santo de Deus está dizendo: ainda tenho vida para manifestar no meio da sua história. Eu ainda tenho dom para se manifestar na tua vida. Você nunca profetizou nessa terra. Eu ainda quero te usar no dom de profecia. Você nunca estendeu a mão sobre o enfermo e foi curado. Eu ainda quero te usar para curar os enfermos. O Espírito de Deus está nessa manhã. Oh, Jesus. E feitos extraordinários circundam a vida daquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. E realizações impossíveis ainda circundam a vida do homem cheio do Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ainda muitos vão dizer: eu vivi para ver fulano falando em língua. Oh meu Deus. Pensa no homem cético. Ah, mas quando o Espírito se apoderou. Tem gente que ainda vai dizer: eu vivi para ver aquela mulher profetizando. Pensa numa mulher que criticava o profeta. Oh, meu Deus. Eu vivi para ver aquela jovem sendo usada em palavra de... Oh, meu Jesus! Em palavra de conhecimento. Pensa numa menina de difícil entendimento. Mas quando o Espírito abriu o entendimento, falou aquilo que intelectual não fala, pregou aquilo que homem formado não prega. Quando o Espírito excelente se manifestar em você, se prepare para realizações extraordinárias. Eu estou dizendo, pastor Romildo, para um povo que tem um espírito para a realização de coisas excelentes. Eu estou falando para músicos que mal sabiam tocar uma nota, mas hoje compõem a harmonia celestial.
Eu estou falando para pregadores. Oh, Jesus. O celeiro espiritual de Deus está sobre a casa, e Ele está produzindo homens e mulheres para a realização com excelência, para a glória de Deus. Eu estou dizendo para pessoas que vão se tornar escritores, referência de tese de doutorado, referência de dissertação de mestrado, e muitos hão de ver que o Espírito excelente está sobre a sua vida. Agora eu digo isso para que toda glória, que toda honra, que todo louvor, que todos os elogios, que toda adoração seja dada somente a Deus. Ah, mas Deus só usou os discípulos, até os discípulos. O que aconteceu então com Billy Graham? Que no século passado foi conselheiro de diversos presidentes da Casa Branca. E quando falaram para ele: Billy Graham, você já tem cacife para se candidatar à presidência dos Estados Unidos, Billy Graham disse: eu não vou me rebaixar, porque eu já sou embaixador do reino de Deus. Ah, mas o Espírito de Deus só usou os homens do passado. E o que dizer de David Wilkerson, um pastor comum de uma cidade comum, quando olha uma manchete de jornal: meninos, adolescentes que assassinaram um garoto com deficiência, enquanto muitos estavam querendo matar aqueles jovens, o Espírito de Deus colocou um amor na vida daquele homem, dizendo: vai e prega para aqueles delinquentes. Eles são delinquentes hoje, mas amanhã você não tem ideia do que eles serão na minha mão. Eu estou dizendo, falando para pessoas que não sabem tudo aquilo que vão realizar. Ah, mas eu tomo remédio controlado. Deus vai te usar com remédio controlado e tudo. Ah, mas já me diagnosticaram com transtorno. Você não tem ideia do que você vai ser, com transtorno ou sem transtorno, nas mãos do Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor está sobre a tua vida, para realizar o irrealizável, para operar o inoperável, para produzir o improduzível. Deus está sobre a sua vida. Não limite o Espírito extraordinário. Eu quero orar com a igreja nesse momento. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, porque como foi dito nessa manhã pelo nosso pastor, há um Espírito sobre nós que conhece até as profundezas de Deus. E esse mesmo Espírito conduz a sua igreja para o conhecimento das profundezas de Deus. Senhor, não permita que os teus filhos permaneçam à margem de tudo aquilo que Deus quer fazer na vida deles. Não permita que os teus filhos se nivelem para a história dos seus pais. Não permita que o Espírito os nivele para a história dos seus antepassados. Faça eles, Senhor, enxergarem tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a sua igreja nesse tempo, para a realização de coisas excelentes para a glória de Deus. Levanta, Senhor, nessa casa homens e mulheres que eram nivelados para baixo pela sociedade, e ergue os teus filhos para a glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos